Atos, capítulo 2, verso de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas tais como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre o revestimento de poder. Esse é tido por muitos como o evento inicial da igreja. Há quem diga que a igreja nasceu no Pentecoste. Ela começa aqui. Pentecoste, como todos nós sabemos, é uma palavra grega para a festa das semanas, que está descrita em Levítico, capítulo 23, do verso 15 ao verso 22. Essa festa celebrava a conclusão da colheita. A palavra Pentecostes quer dizer 50 dias então, após a Páscoa. E é aqui que o Senhor decide, é aqui que Jesus, através da sua palavra, Ele decide derramar do seu Espírito. Ele decide cumprir essa promessa, a promessa do derramar do Espírito. Quando a gente fala de batismo, ou batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem pelo menos 4 batismos. Nós encontramos ao longo da Escritura 4 tipos de batismo. O batismo em Cristo, que tratamos semana passada, mas eu vou dar uma pincelada hoje. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. São pelo menos 4 batismos que a Bíblia ela nos mostra, e nós precisamos diferenciar o que são cada um deles. Mas 2 que são próximos e parecidos, se assim eu posso dizer, é o batismo no corpo de Cristo e o batismo com o Espírito Santo. São eventos diferentes, são batismos distintos. Como eu disse semana passada, o batismo no corpo de Cristo, ele é o selo da salvação. Ele acontece imediatamente após o pecador se arrepender. O Espírito batiza o homem no corpo de Cristo. O Espírito insere o pecador arrependido no corpo de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz que nós somos batizados em Cristo, pelo seu Espírito. O agente desse batismo, o batismo no corpo de Cristo, é o Espírito Santo. Então, ele acontece imediatamente após a conversão. Ao confessar a Jesus, ao declarar Jesus como seu Salvador, você é batizado no corpo de Cristo. Imediatamente. O batismo com o Espírito Santo é diferente. Esse batismo não é, ou não acontece imediatamente após a conversão. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Eu quero que isso fique claro para você. É um revestimento de poder, com o propósito do cumprimento da missão de Jesus. O seu batismo com o Espírito Santo. Esse é o propósito dele. O agente desse batismo não é o Espírito Santo. Ou seja, não é o Espírito Santo que te batiza com o Espírito Santo. O agente desse batismo é Jesus. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: ficai na cidade, estejam ali, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo, o agente desse batismo é Jesus. Essa experiência, ela é distinta, ela é diferente do batismo do corpo de Cristo, do qual o Espírito nos insere agora, nos identificando com cabeça que é Cristo e com seu corpo, que é a igreja. É importante a gente destacar que quando a gente fala desse batismo, alguém poderia pensar e dizer, mas pastor, os discípulos já eram salvos, sim ou não? Sim. Jesus mesmo narra isso por pelo menos 3 vezes, em João capítulo 13, verso 10, João capítulo 15, verso 3 e João capítulo 17, verso 2. Jesus deixa claro, eles já eram salvos. E não só já eram salvos, como já tinham o Espírito Santo. O próprio Jesus, pouco antes da sua morte, a Bíblia diz que ele chega diante dos seus discípulos e assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E isso, obviamente, entra em conformidade com a teologia de Paulo, porque Paulo diz que se alguém é de Cristo, esse tem o Espírito dele. Então, todo crente, ele tem o Espírito Santo. Amém? Amém? Ele tem o Espírito Santo. Então, você é salvo. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Agora, esse batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, ele é distinto. Ele é uma experiência subsequente à conversão. E eu quero deixar um ponto muito claro, porque possivelmente você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida cristã, se você tem uma caminhada um pouco mais longa. Muitas vezes nós costumamos a chamar o batismo com o Espírito Santo, e principalmente os nossos irmãos da teologia reformada vão dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. E eu não gosto de tratar esse termo, uma segunda bênção, por quê? Porque muitas vezes, eu já vi isso em vários momentos, e várias pessoas alegam, atestam isso. Muitas pessoas que ainda não receberam esse revestimento de poder se sentem menos crentes, se sentem menos importantes. Por quê? Há quem afirma e quem diga: olha, se você não recebeu esse revestimento, você não é salvo. Se você não recebeu esse revestimento, o Espírito Santo não está com você. E isso não é o padrão da Escritura. Ok? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento? É uma implosão, um poder que o crente recebe? Sim. Mas existem crentes que nunca vão manifestar nenhum dom espiritual, mas serão salvos. Existem crentes que nunca vão manifestar nenhuma demonstração de poder e ainda assim serão salvos. Ainda assim são crentes cheios do Espírito Santo, mesmo não tendo esse revestimento. Então, o crente pode manifestar, e ele deve manifestar os dons espirituais? Sim. Mas o fato de não manifestar os dons espirituais não diz respeito a uma questão salvífica. Isso aqui eu quero diferenciar. Por quê? Por que isso é tão importante? Tem gente, e existem certas igrejas, que quando dão ênfase a esse assunto, colocam os irmãos para baixo. Tem crente que quase, ele fala assim: ah não, o Espírito Santo não gosta de mim. Eu já vi ele enchendo um irmão aqui, já vi enchendo o outro lá, parece que chega na minha vez e nada, parece que ele vai embora do culto, só porque era a minha vez. E não é assim. O que nós precisamos entender: para ser salvo, você precisa ser regenerado. Salvação, Efésios 2:8, é pela graça. Pela graça. Então, para ser salvo, você precisa ser regenerado. Para ser testemunha, você precisa ser empoderado. Por isso Jesus diz: mas recebereis
Poder. Diga comigo, poder. Diga forte, poder. Hoje a palavra empoderado tem uma conotação um pouco esquisita aí no mundo, né? Mas empoderado é alguém que recebeu. Então, pode acontecer de você ver crentes frutíferos, crentes que conhecem a palavra de Deus, crentes há anos e anos e anos e anos dentro da igreja, mas que não manifestaram, que não receberam esse revestimento de poder. E por N motivos, mas que ainda assim serão salvos, estarão diante de Deus. Agora, pastor, se o senhor dizer isso, eu posso pensar então que eu não preciso buscar, que eu não preciso, isso não é tão importante assim, porque afinal de contas alguém diz, se eu sou salvo pela graça, isso é só um bônus, e não é só um bônus. O batismo como Espírito Santo é uma realidade muito mais profunda. Primeiro, Jesus disse que ele é uma promessa. Diga comigo, promessa. Jesus não terminou o seu ministério aqui na terra dizendo apenas ide. Jesus também terminou o seu ministério dizendo esperai. Em Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz, eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, esperem, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, dos céus. Então Jesus, antes mesmo de enviar os seus discípulos na missão, e isso precisa ficar muito claro, antes mesmo desses homens irem para o mundo, anunciarem o evangelho, Jesus diz, fiquem na cidade, esperem na cidade. Por que, Jesus? Porque vocês precisam ser revestidos de poder, vocês precisam ser empoderados para a missão que vocês vão cumprir. O próprio João Batista, no capítulo 3 de Mateus, no verso 11, ele diz, olha, eu não sou digno de desatar a sandália daquele que vem, na verdade eu batizo vocês com água para arrependimento de pecados, mas vem um por aí, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A promessa, o batismo como Espírito Santo, é uma promessa clara no ministério de Jesus. Só que tem gente que vai dizer assim, não, pastor, esse fenômeno foi só para os apóstolos, só para os discípulos ali presentes. Essa coisa de revestimento, de poder, isso aí balela, é coisa da cabeça de crente pentecostal. Falta o povo ler a Bíblia só um pouquinho, irmão, não precisa ser muito. Esse Pedro, cheio do Espírito Santo, que está aqui, entre os 120 crentes que estavam ali, quando o Espírito Santo desce sobre eles, enche eles, empodera eles, Pedro começa a pregar. O povo está olhando, está dizendo assim, meu Deus, que povo bêbado, que povo maluco, o que é que está acontecendo dentro desse cenáculo? A gente está ouvindo esse povo falar, cada um na nossa língua, a gente está entendendo tudo. Aí eles olham e dizem assim, mas é 9 horas da manhã e está todo mundo chapado, todo mundo bêbado. Quando Pedro começa a pregar cheio do Espírito Santo, o mesmo Pedro, que há pouco tempo fez o que, irmão? Nega Jesus 3 vezes. É o mesmo Pedro, só que cheio do Espírito Santo. Quando ele começa a pregar, na altura do verso 39 do capítulo 2, ele diz, olha, é 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui. Esses homens que vocês estão vendo, não estão cheios de vinho. Essa é a promessa que lá atrás, há 700 anos antes, profetizou Joel. Essa promessa de derramamento do Espírito. Aí Pedro diz, porque a promessa é para vós, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estavam ali, para vossos filhos, a geração que viria, e para todos os que estão longe, todos quantos
quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Me explica se isso aqui é só para os apóstolos. Como é que eu posso dizer que isso aqui era restrito a Atos 2? A só aquele dia. Pedro está dizendo, olha, todos quanto o Senhor chamar, essa promessa aqui é para eles também. O que é isso, Pedro? O Espírito Santo está disponível ainda hoje e para todos. Todos quantos o Senhor... Você foi chamado por Deus? Essa promessa é para você. Todos, sem distinção. E é interessante a gente observar, porque não aconteceu só em Atos 2. Não. Se fosse um evento isolado no livro de Atos, tudo bem. Mas Atos capítulo 8, lembra de Filipe? Quando ele vai pregar no deserto? Ele se encontra depois com os crentes em Samaria. Quando ele chega naquela cidade, o que é que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre eles. Ah, pastor, não, mas foi só em Atos 2 e em Atos 8. Atos capítulo 10. Lembra de Pedro na casa de Cornélio? O problema de Pedro é que ele achou aquilo muito estranho. Por quê? Porque agora os gentios receberem o Espírito Santo era coisa muito estranha, muito esquisita. Pedro era o cara que gostava do povo judeu. Ele falou, não, isso aqui é restrito para a gente. Aí o que acontece? O Espírito Santo desce na casa de Cornélio. Enche aqueles homens todos lá dentro. Esse mesmo Espírito que enche em Atos 2, enche em Atos 8, enche em Atos 10 e Atos 19. Paulo chega diante dos homens, 12 homens em Éfeso. Quando ele chega na cidade, Paulo pergunta para eles assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele diz, Espírito Santo? Paulo, a gente nunca nem ouviu falar que exista Espírito Santo. Paulo fala assim, mas gente, vocês estão muito atrasados, como assim? E que batismo vocês receberam? Ele fala, não, a gente recebeu o batismo de João, para o arrependimento dos nossos pecados. Aí Paulo começa a orar com eles, o que é que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles 12 homens. Não é a manifestação do poder de Deus, esse revestimento de poder, e a igreja precisa entender isso, não esteve ou não está restrito à era dos apóstolos. Por isso que não dá para ser sensacionista. Por isso que não dá para não acreditar em cura. Por isso que não dá para não acreditar em milagre. Não dá. Por quê? Porque se esse Espírito está se movendo ainda hoje, os mesmos sinais que aconteciam lá atrás têm que ser uma evidência na igreja de hoje. Se o Espírito Santo não está enclausurado em algum lugar desse planeta, se ele está livre, se movendo e agindo, nós precisamos entender que ainda existe espaço e deve existir liberdade no nosso meio para manifestações espirituais. Nós não podemos reter o poder de Deus. Você não pode acreditar que o poder de Deus é esse arrepio que talvez você sentiu aí durante o louvor. Essa vontade de chorar que te deu enquanto a gente cantava aqui. Não, meu irmão. Você precisa de poder para isso. O batismo no Espírito Santo é essa imersão no poder. Capacita você para colocar as mãos nos enfermos e os curarem. Para que esses homens que são cativos sejam libertos. E posso dizer para você, até para ver mortos ressuscitarem. Agora você crê nisso ou não? Você acha que isso é possível ainda hoje, sim ou não? Graças ao empoderamento do Espírito. Graças a esse revestimento de poder. Nós precisamos entender. Pastor, se a gente é revestido de poder, para quê? Essa promessa tem que ter um propósito. Tem que haver um motivo pelo qual Jesus disse que faria isso, que enviaria o seu Espírito. O derramar do Espírito nos habilita para a missão de Deus, para aquilo que o Senhor
fará. E por favor, entenda uma coisa: Deus não derramará poder sem propósito. Deus não derramará poder à sua igreja só por derramar. Ele nunca fez isso. Ele não faz isso. Quando aqueles homens estavam reunidos aqui em Atos 2, os 120, tinha um porquê. Tinha um propósito. Não é ser empoderado simplesmente. E sabe o que é interessante? A palavra poder aqui, em Atos 1:8, esse receber poder, é a palavra dunamis. Sabe o que significa dunamis? É de onde vem a nossa palavra dinamite. Irmão, quando uma dinamite é acionada, alguém segura? Alguém contém? Depois que ela foi acionada, o que acontece, irmão? Você já viu o que acontece pós uma explosão? Quando uma dinamite estoura, você já viu o que acontece nos lugares onde ela está acionada ali à sua volta? Fica tudo no mesmo lugar? Fica tudo arrumadinho? Fica tudo bem assim ajeitadinho? É isso que acontece? O que é que você acha que acontece com um crente quando essa dinamite, esse dunamis, entra nele? O que é que você acha que acontece quando um crente, ele é empoderado, ele recebe poder? O que é que você acha que acontece à volta desse crente, os lugares onde ele passa, quando ele está cheio do poder de Deus? Você acha mesmo que ele é um daqueles crentes que ficam só aqui, quinta, sábado, domingo, só levantando a mão e está tudo certo, vai embora para casa, nada muda, nada acontece? Quando um homem recebe, por isso Jesus disse, em João capítulo 4, na conversa com aquela mulher, falando a respeito do Espírito Santo: essa água que eu vou te dar, vai nascer dentro de você uma fonte, e essa fonte não vai ficar aqui dentro, ela vai jorrar para fora. É isso que acontece com alguém cheio do Espírito Santo. Há evidência, há manifestação física desse poder que está aqui, ó. Não consegue, é impossível você conter. Já viu esses crentes? Você tem um amigo desses? Se você não tem, acho que você deveria ter. Ele chega em qualquer lugar, é daqueles profeta bem alinhadão, que dá palavra, que põe a mão mesmo no enfermo, que não tem medo. Você conhece alguém assim? Pelo menos um? Que não tem medo, cheio do Espírito Santo? Ora, abre a boca, profetiza. O que você acha? Que tipo de gente é esse? Você vai dizer que, igual os homens disseram, lá em Atos 2, é bêbado, louco, 9 horas da manhã cheio de vinho? Não. Quando o Espírito Santo vem sobre um homem, irmão, é impossível conter. É impossível segurar. Está além da nossa capacidade. E eu quero que você entenda isso aqui. Pare para pensar o que é Deus dizer para você: eu estou te dando poder. Eu estou te dando poder. Você pode dizer, se você recebe o revestimento do Espírito, que você é poderoso. Pastor, isso é um perigo. Eu sei que é um perigo falar isso. Tem crente que acha que vai virar um semideus, né? É Ele quem está dizendo. O que é você ter acesso ao poder de Deus? O que é Deus olhar para você e dizer: eu estou compartilhando com você, entregando a você capacidade sobrenatural? Você entende isso? Capacidade sobrenatural, irmão. É ir e fazer além daquilo que a nossa natureza humana consegue acompanhar, além daquilo que a nossa mentalidade consegue alcançar. Isso é o que o poder de Deus faz. Esse mesmo poder que a Bíblia diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos.
É isso que está disponível à igreja. Um crente sem poder é um crente fraco, irmão. Um crente sem poder é um crente que não vai desfrutar plenamente do que aquilo que Jesus disse. Quando foi que nós nos acostumamos com um evangelho sem poder? Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz: o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Evangelho sem poder não gera vida, não gera salvação. Eu já disse aqui semana passada, a gente pode cantar, a gente pode pregar, a gente pode servir, pode limpar a igreja, pode levantar a mão, pode fazer o que for. Se não tiver poder, nada acontece. O que é que faz você crer que quando você ora, algo vai acontecer? O que é que você faz que faz você acreditar que Deus pode abrir aquela porta que está fechada? Você precisa entender que poder, para quê, pastor? Número 1, e eu quero que você grave isso: poder para testemunha. Eu vou apertar um pouquinho, vai doer, mas vai valer a pena. Você prega o evangelho? Você é ousado para pregar o evangelho? Ou você ainda sente medo de quando alguém precisa ouvir uma palavra que seja? Você tem vergonha? Eu não estou falando de timidez, não é isso. Você consegue anunciar o evangelho de maneira viva, ousada, sem medo? Por quê, pastor? Porque alguém que recebe poder testemunha de maneira ousada. Um exemplo claro disso é Pedro nesse capítulo. Cheio do Espírito Santo, ele começou a abrir a boca. Os homens, a cidade estava repleta de pessoas. Pensa o que é 120 homens cheios do Espírito Santo fazer barulho para parar uma cidade. No mínimo 16 nações estavam reunidas em Jerusalém naquele dia. No mínimo. De todos os lados para celebrar a festa. 120 homens fizeram barulho suficiente para uma cidade parar. Quando Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo, o que acontece? O final do texto diz, o capítulo 2, 3.000 almas se converteram só naquele dia. Por quê, pastor? Porque esse homem cheio do Espírito Santo, ele prega ousadamente, fervorosamente. Segunda coisa, além do poder para testemunhar o avanço do reino, Deus não te dá poder para vaidade. Deus não te dá poder para você se sentir o cara. Sou amigão de Jesus. Ó, eu falo em outras línguas. Sou mega espiritual. Todo poder tem que contribuir para o avanço da missão, para o crescimento do reino de Deus. Quando Paulo declara em Romanos, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O poder de Deus, o empoderamento gera avanço no reino. A igreja crescia praticamente todos os dias depois de Atos 2. Eles entravam nas casas, pregavam, as pessoas se convertiam. Eles saíam na rua, eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam. Os caras estavam dentro da prisão, presos, pés e mãos algemados. Eles começavam a cantar, o Espírito de Deus descia lá dentro, até o carcereiro se convertia.
Porque, pastor, eram homens comuns, como eu e como você. Eram homens comuns, e é isso que é a beleza. Porque Deus, Ele enche, Ele pode encher homens que são extremamente intelectuais, inteligentes, doutos, sábios, Ele pode. Mas assim como Ele enche gente que tem PhD, DHD, tudo de HD que você tiver, Ele enche aqueles também que não sabem nem falar direito. No Espírito não há divisão. No Espírito não há ninguém maior do que o outro. Por isso que uma das características de todo homem cheio do Espírito Santo é ser humilde. Mas se eu for entrar nisso aqui, a gente não acaba hoje. Um sinal. Diga forte, um sinal. Os relatos mais completos do batismo com o Espírito Santo em Atos tem uma evidência inicial: o falar em outras línguas. Mesmo em Atos capítulo 8, que não é um dos relatos tão completos, há uma manifestação visível. Falar em outras línguas não é o único sinal de que alguém tem o Espírito Santo. Isso é um fato. Mas é uma evidência física e inicial desse batismo. Pastor, mas e quem não fala é menos crente? É mais fraco? O que você acha, hein? Essa ninguém responde, né? E eu torno a repetir aquilo que disse no começo. Há crentes que são piedosos, frutíferos, que não falam. Mas há um ponto que a gente precisa pensar a respeito disso. Você entendeu que isso é uma promessa, sim ou não? A minha pergunta é: por quê? Se contentar com menos, se Deus tem mais? Pastor, eu não creio. Você tem todo direito. Pastor, eu acho que isso é coisa da cabeça. Você tem todo direito. Mas a minha pergunta é: se Deus prometeu, se Ele disse que isso aqui era para aqueles homens, para a geração deles, e para todos quantos Deus chamar, a gente precisa entender uma coisa. Deus queria e quer que o seu povo seja empoderado, senão Ele não deixaria escrito. Senão a Bíblia não atestaria a realidade disso aqui. Nós precisamos de clareza. Isso não é sobre comparação, irmão, é sobre potencial. Não é Deus te encher para você dizer: agora eu sou o cara. Não. É sobre você entender o porquê, o para que Deus está te enchendo. O para que é a promessa. Qual é o propósito disso? Nenhum homem, quando recebe o Espírito Santo, o revestimento de poder, ele é a mesma pessoa. Não é. É diferente. A maneira de falar é diferente. A maneira de fluir é diferente. Por quê? Nós precisamos entender. Não é para que você se compare, se sinta maior ou melhor. É para que você esteja apto, hábil para aquilo que Deus te chamou para fazer. Os discípulos continuaram a ser cheios. Em Atos capítulo 4, mais uma vez eles foram cheios. Por quê?
Porque para a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo, a vida no Espírito, ela é um convite para que você permaneça constante, entregue e dependente. Por isso eu sempre digo que Atos 2 foi só o começo. Eu ainda creio que quando Joel diz no capítulo 2, no verso 28, nos últimos dias, o que vai acontecer será muito maior. Deus começou com aqueles 120 homens que colocaram o mundo de cabeça para baixo. E Hebreus vai dizer lá na frente, homens dos quais o mundo não era digno. Pense o que é isso. Esses homens encerraram a sua vida e eles podiam dizer assim, lá na lápide deles estava escrito, homens dos quais o mundo não era. Tinha gente de todo tipo, de toda cor, de todo lugar, mas cheios do Espírito Santo. Eles transformaram todo mundo da sua época. E o que eu quero nessa noite é que você entenda, que você compreenda, que é muito mais do que arrepios, do que sensações, do que sentimentos. Deus quer nos avivar. Para quê, pastor? Para nos habilitar para a missão dele. E eu quero agora orar com você e por você. E o que eu vou fazer é quero que você me ouça com muita clareza aqui. Só vai vir à frente, por favor. Quem entendeu essa palavra? Eu quero dois grupos de pessoas aqui. A primeira delas, você sabe que hoje não é ou não está no lugar que deveria estar na sua vida no Espírito. Pastor, um dia eu já fui um crente cheio do Espírito Santo. Um dia eu já fui fervoroso. Um dia eu já busquei. Um dia eu já tive intimidade com o Senhor. Um dia eu já fui visitado pelo Espírito Santo. Eu perdi isso. Essa fome diminuiu, essa sede diminuiu. A graça diminuiu. E eu quero voltar. Voltar o quê? Não é converter de novo, não. É abastecer a reserva. É sair do pontinho vermelho. E você é o primeiro grupo. O segundo grupo que eu quero aqui na frente. Quem é, pastor? Eu entendi. Eu quero receber. Eu quero buscar o Espírito Santo. Você já tem ele já está aí. Já está em você. Mas eu entendi que não dá para me ser esse crente, vou usar uma expressão que o nosso pastor diz, o crente borocochô, fraco. Se Deus tem mais e você quer mais, a hora é essa. E a noite pode ser essa. Você entende isso aqui? Sim ou não? Somente esses dois grupos aqui na frente. Eu não vou ser aqui leviano, nada disso. Porque eu estou aqui para produzir sensações e emoções, nada disso. Nada disso. Mas se você sente no seu coração o desejo de buscar, eu quero você aqui na frente. Eu queria que, de toda forma, toda a igreja ficasse de pé. Por favor. Pastor, eu estou fraco, cabisbaixo. Essa não é a hora que você traz para frente as suas mazelas, as suas mágoas. Você traz a sua fome. Amém? Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? Mãos erguidas para cima, por favor. Quem já fala em outras línguas? É você. Eu quero mão para cima. Vem para cá. Pastor, eu já recebi o batismo. Vem para cá. Fica aqui pertinho de mim na frente aqui, por favor. Não tem como eu orar com todo mundo aqui. Então você vai orar também. Amém? Não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo. Amém?
Feche os seus olhos, por favor. Lembre-se que quanto maior for a sua fome, maior será o fogo. Você pode pedir ao Espírito Santo. E que Jesus comece a visitar você através do Espírito dele. Com os seus olhos fechados, pode buscar. Eu vou começar a orar e impor a mão sobre algumas pessoas. E eu quero que vocês orem também. Você sabe que você precisa. Você sabe que Ele já está aqui essa noite. Você sabe que a presença dEle é uma realidade. A Bíblia diz: o Espírito lhes concedia que falassem, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo te concede, mas quem fala é você. Quem fala é você. Os intercessores, mãos erguidas, ore alto e forte, por favor, ore alto e forte, sem vergonha, sem timidez agora. Pode começar a colocar a mão neles, por favor, vai orando, eu quero que vocês orem. Orem alto e forte, sem temor e sem medo agora, sem temor e sem medo agora, sem vergonha, sem timidez alguma. Ore alto e forte, alto e forte, alto e forte. O Espírito Santo começará a tocar em alguns agora. Ore alto e forte, peça mais. Quanto mais o nível da sua fome, maior será o nível do fogo. Isso, ore alto e forte. Abre a sua boca agora. Abre a sua boca agora. Deixa o Espírito Santo envolver você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Sem medo. Sem medo. Mais fogo. Mais fome. Vem sobre nós. Mais Espírito Santo. Ore alto e forte agora. Alto e forte agora. Faz teu querer. Isso. Alto e forte. Isso. Espírito, mais Espírito Santo de Deus, mais vem sobre nós. Você que está fraco, seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Isso. Isso. Isso, mais Espírito, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. Sejam cheios de Espírito Santo agora. Sejam cheios de Espírito Santo agora. Isso, haverá renovo, haverá renovo, haverá renovo. Amor que nos Isso, Espírito Santo. Isso, isso. Clame alto e forte, alto e forte, alto e forte, alto e forte. Isso. Espírito de Deus. Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem.
Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Isso. Isso. Clame. Peça. Ele amacala baharabacore que andará lá você. Oh Espírito Santo. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Ore alto e forte, alto e forte. Flua Neste lugar, transbordar teu amor. que nos Isso. envolve. Vai começar a fluir. Vai começar a fluir. A ti me Vai começar a fluir. pra encontrar Vai começar a fluir. teu que Desceu. 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 Sejam tocados agora. Sejam tocados agora. Isso, Espírito Santo. Isso, Espírito Santo. Isso, Espírito Santo. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejo. Isso. Existe um nível maior. Existe um nível maior. Tem águas mais profundas para você caminhar. 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 Isso. Mais fogo, Senhor. 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 Ele desceu hoje. Ele desceu hoje. Choramacala lama seque alama chore caralamai. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Choramaye calama chore abacala lama. Neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. Algumas pessoas estão sendo tocadas. A ti me chegarei pra encontrar teu amor. Ministérios serão renovados essa noite. Essa compulsão, esse fogo no seu espírito, é Ele tocando em você. Essa vontade ardente de chorar é o Espírito Santo. Há entre nós um batismo de quebrantamento. Essa vontade de chorar é Ele tocando em você. Isso, deixa Ele visitar você. Você não será a mesma pessoa mais. Você não será a mesma pessoa mais.
Soria Calamai. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Ele está inundando a terra seca. Ele está inundando a terra seca. Ele está inundando a terra seca. Que é isso, Jesus? Espírito de Deus. Ai. Eriamala xere caralamai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Isso. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito. Você pode cantar isso essa noite. Que desce como fogo. Que desce Cante alto, alto e forte essa noite. vem como em Espírito, 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 que desce como fogo, vem como e encha-nos. Olhe para mim aqui. O que você viveu essa noite é uma expressão física inicial. Você precisa continuar se enchendo. O que você recebeu é uma porção, mas você precisa continuar sendo intenso na sua busca. Não deixe a sensação do culto acabar. Não deixe que esse mover paralise aqui e fique aqui. Não é isso. Lembre-se sempre, existe mais. Mais do que você conhece, mais do que você experimentou. Existe sempre mais. E eu creio que algumas pessoas foram marcadas essa noite. Ele vai com você para casa. Ele vai embora com você. E eu quero declarar isso no nome de Jesus. Que o Espírito Santo acorde alguns de vocês ainda essa madrugada. Que o Espírito Santo acorde alguns de vocês ainda essa madrugada. Você vai despertar
como talvez você nunca despertou. Eu não sei como eu acordei, é Ele acordando você. E eu declaro isso no nome de Jesus. O que se acendeu aqui, ainda nessa madrugada se acenderá mais. O que se acendeu aqui, se acenderá ainda mais. Que você comece a ter novas revelações do Senhor. Que o Espírito te dê novas visões. Que o Espírito Santo comece a dar a você revelações na palavra. Os seus olhos vão começar a saltar em alguns textos. Não se assuste se você abrir a Bíblia e começar a chorar ao ler ela. Não é sentimentalismo, é o Espírito Santo marcando você, o ministério que Ele te deu. Eu declaro isso no nome de Jesus. A sua casa será visitada no nome de Jesus. Como Ele disse, como Pedro disse aqui, os seus filhos profetizarão. A sua casa será um lugar do derramar da presença do Senhor. Os teus filhos não vão voltar para trás. Tua casa será um reduto da glória de Deus. Tua família será cheia do Espírito Santo. Você verá os teus filhos orando em outras línguas. Você verá a tua casa sendo inundada pela glória de Deus. O diabo perdeu mais uma vez. Essa igreja é uma igreja cheia. A partir de hoje eu declaro libertos para servir Jesus. Uma nova vida no Espírito. Os ministérios serão ativados. Ministérios serão erguidos. No nome de Jesus. Você acredita nisso? Aplauda Jesus o mais forte que você puder, com a sua boca aberta, adorando ao Senhor. O Espírito de Glória a Deus. Vem sobre Volta para o seu lugar adorando a Jesus aí. Se você quiser ficar, fique também. Suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe.